Tudo na paz? Espero que sim. Hoje eu vou contar para vocês o primeiro torneio interestadual realizado no Brasil, o torneio mais antigo. Vamos lá? Vem comigo. Bora! Muito prazer, sou Fernando Martinelli e mais um vídeo do canal História do Esporte. O primeiro torneio interestadual realizado no Brasil foi o torneio Rio-São Paulo. Mas na verdade ele passou a ser elaborado ainda em 1930, para até chegar a ser executado, a ser disputado em 1933. Foi o primeiro torneio a ser realizado, onde a FBF, Federação Brasileira de Futebol, que até então meio que era rivalizado com a CBD, hoje CBF, queriam fazer um torneio meio que para juntar alguns clubes do país a disputar esse título, disputar um título diferente para nivelar as forças. E até então eles organizaram esse torneio. Mas esse torneio ainda demorou um pouco para engrenar. Ele foi realizado em 1933, mas voltou a ser disputado só em 1950. Em 1950, a FBF, Federação Brasileira de Futebol, deixou nas mãos da Federação do Rio e de São Paulo, para as duas organizarem esse campeonato. E assim as duas trocaram o barco. Foram chamando alguns clubes para ser disputado e além disso mudaram o nome. Mudaram o nome para Roberto Gomes Pedrosa. Alguns mais novos vão lembrar aí que da onde está surgindo o nome aí, como surgiu, que era do Rio São Paulo, coisa e tal, e assim foi. Em homenagem a um ex-goleiro de São Paulo, que também disputou a Copa de 1934 pela seleção brasileira e faleceu em 1954. Ele era ainda presidente da Federação Paulista naquela ocasião, que estava organizando o campeonato e recebeu em homenagem a esse nome até então. Em 1933, realizado o torneio, o primeiro campeão foi o Palmeiras. Era um sistema de pontos corridos. Até então eram alguns clubes que foram organizados, foram convidados a disputar. Era Palestra Itália, hoje Palmeiras, São Paulo, Portuguesa, Bangu, Vasco, Corinthians, Fluminense, América do Rio, Santos, Bom Sucesso, Associação Atlética São Bento e Ipiranga de São Paulo. Esses eram os clubes que estavam disputando o primeiro torneio em 1933, o torneio Rio-São Paulo. O campeão foi o Palestra Itália, na 19ª rodada, porque eram campeonatos de pontos, o formato deles era um campeonato de pontos corridos, e o Palmeiras acabou vencendo o Fluminense por 2-1. Mas o vice-campeão foi o São Paulo, naquele campeonato por pontos corridos. São Paulo, no antigo estádio dele, no Palestra Itália, venceu o Fluminense, por 2-1, estádio lotado, e venceu o primeiro até então o torneio do São Paulo em 1933. O vice-campeão até então foi o São Paulo. Mas o torneio parou de novo. O torneio ficou um bom tempo parado, e por problemas políticos que sempre envolve o futebol, envolve o esporte, eles paralisaram o coisa entre brigas de como ia disputar, de que forma ia disputar, e ele voltou a ser disputado em 1950. Ele foi disputado de 1950 a 1966. Quando voltou, o Corinthians foi o campeão, em 1950. Acabou vencendo aquela primeira edição pós-retorno. Ele venceu o torneio Rio São Paulo, aí sim já voltou com o torneio Rio São Paulo, assim, com esse nome, porque até então, naquela ocasião, ainda tinha alguns, antes até de 1900 e alguns anos atrás, ainda tinha alguns clubes que eles chamavam para compor de fora, mas quando voltou em 1950, voltou só com os times de São Paulo e do Rio. Então o Corinthians foi campeão em 1950, foi, vamos dizer assim, o primeiro título pós-retorno do torneio Rio-São Paulo. E em 51, Bangu venceu,
Bangu do Rio de Janeiro venceu, e a Portuguesa venceu 52 e 55. Né? Até então, dando uma pesquisada, olhando os jornais daquela época, diziam que a Portuguesa era a melhor Portuguesa que existiu, que era um time muito formidável, um time muito bom, que batia de frente com os clubes daquela época, né? E nem tanto que conseguiu ser campeão do Rio São Paulo 52, 55, que eram torneios muito bem disputados naquela ocasião e naquela época. O torneio foi interrompido mais uma vez, né? Em 1966, parou de novo, ficou um bom tempo parado, anos parado, ele voltou, foi disputado. O torneio voltou a ser disputado só em 1993, né? Ele foi disputado, voltou a ser disputado em 1993 até 2002, né? Ele teve aquela paralisação de novo, porque o calendário se inchou demais naquela época. Alguns clubes começaram a fazer jogos fora, amistosos fora, porque estava rendendo mais, principalmente o Santos do Pelé, né, que estava mais jogando fora, até abrindo mão da Libertadores para poder ganhar mais dinheiro, né? E até então aí o campeonato foi paralisado e voltou em 1993. Aí foi até 2002, né? Aí o Palmeiras foi campeão, o Vasco foi campeão, o Botafogo foi campeão, o Santos foi campeão, São Paulo conquistou o seu primeiro título, né? Que até então nunca tinha vencido o Rio São Paulo, ele venceu em 2001. E em 2002, na última edição, que foi disputado com 16 clubes, 8 clubes do estado de São Paulo e 8 clubes do estado do Rio de Janeiro, né? Foi um torneio de um turno só, onde os 16 clubes se enfrentavam entre si, se classificavam 4, né? Naquela ocasião se classificou Corinthians, São Paulo, Palmeiras e fugiu o quarto colocado agora que se classificou. São Paulo pegou o Palmeiras na semifinal, Corinthians pegou um time do Rio, Corinthians passou, São Paulo passou, São Paulo e Corinthians na final. Corinthians acabou vencendo e ganhando o título de 2002, que foi o último até então, que de lá para cá não teve mais Rio São Paulo. Na verdade, foi o último ano de todos os torneios interestaduais, desde o Sul Minas e o Rio São Paulo. Depois de um tempo, voltou agora a Copa do Nordeste, que é muito famosa, né? Tem o Torneio do Norte, né? Que são os únicos torneios ainda interestaduais que tem sucesso aí no futebol brasileiro. Os times que mais venceram: Palmeiras com 5 títulos, Corinthians com 5 e um título compartilhado, que foi dividido. Tem o Santos com 5 e 2 títulos compartilhados, o Botafogo 4 e um título compartilhado, o Vasco tem 3, Fluminense e Portuguesa tem 2, São Paulo e Flamengo 2 e 28 torneios disputados. O estado de São Paulo tem 18 e o estado do Rio tem 10. O estado de São Paulo, até então, né, como não teve mais outro torneio a ser disputado, acabou tendo o maior número de títulos aí do Rio São Paulo. E esse foi o primeiro torneio que foi feito no Brasil, o Torneio Rio São Paulo. Querendo ou não, era um torneio muito gostoso de se ver, né? Eu particularmente gostava muito desse torneio, era legal que era só os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, né? Onde você via a rivalidade entre Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Era legal de se ver, era bem competitivo, mas hoje a gente sabe que o calendário brasileiro é muito apertado, é muito bem no limite ali, né, que acaba acabando com esses torneios interestaduais, né? Como, por exemplo, sempre o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, né? Botafogo e Vasco hoje nem tanto, mas esses clubes sempre estão disputando Libertadores ou Sul-Americana, então não tem como você fazer esse torneio mais interestadual, que é o Rio São Paulo, né? Então foi extinto.
provavelmente não vai voltar, vocês estão querendo acabar até com os estaduais, imagine o Rio-São Paulo voltando. Mas seria muito mais interessante um Rio-São Paulo do que um estadual, minha opinião, né? Porque seria um campeonato mais atrativo, porque seriam os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo disputando o campeonato, rivalidade Rio-São Paulo, que é grande, né? Se vocês olharem até nas estatísticas do Campeonato Brasileiro, o estado de São Paulo tem mais títulos, apesar do Flamengo ser bicampeão brasileiro, né? Mas se você pegar de 2011 até 2019, tá bem nivelado, né? Corinthians com 2 títulos, o Palmeiras com 2 títulos brasileiros, você tem o Fluminense, depois você tem aí o Flamengo, e se vocês pegarem aí no Brasileiro de 2011 até 2020, só o Cruzeiro tá no meio do estado, né? Só o Cruzeiro de Minas que tá no meio do estado aí de São Paulo e Rio. Não querendo dizer que o estado de São Paulo e o estado do Rio tem o melhor futebol, mas rigorosamente desde aquela época sempre foram os estados mais fortes do Brasil. Beleza, gente? Esse foi mais um vídeo do canal História do Esporte. Vou trazer mais torneios antigos aí dentro do Brasil e fora, sendo futebol, tênis, basquete, vôlei, seja o que for, eu vou trazer aqui para vocês. Agradecer vocês que estão se inscrevendo no canal, Deus abençoe, né? O canal vai crescer, né? Com a ajuda de vocês. Então se inscreva no canal, né? Vou deixar o meu último vídeo para vocês assistirem aí. Vídeo segunda, quarta e sexta, às 14 e 16 horas. Beleza? Com aquele velho bordão de sempre. Fique com Deus. Até mais. Fui.